arritmia cardíaca é muito mais comum do que a gente pensa, né? E aí, para pensar, o caso do jogador reacende esse alerta para todos nós, né? Vamos bater um papo, então tira suas dúvidas com a gente aqui no nosso WhatsApp, também no nosso Facebook, aqui no nosso estúdio. Eu recebo o doutor Diogo Barreto, ele é cardiologista. Obrigada, doutor, pela sua participação. Uma boa tarde. E a gente também recebe aqui o Carlos, que vai contar a história dele pra gente. Obrigada, Carlos. Obrigado. Que bom, né, que você está aqui para contar essa história, amém. Conta pra gente no microfone. O que aconteceu? A arritmia começa a dar sinais, né? Você começa a ficar cansado, você começa a não produzir direito, te dá um mal-estar, um peso no peito e vai só aumentando, né? Ela está te dando sinais. Você tem que correr para reverter essa situação. E você começou a sentir isso em que momento da sua vida? Em um pouco tempo, um mês, e ela só foi agravando com uma semana. De um mês para cá? Um mês. Aí ela foi aumentando com uma semana. Aí me deixou inchado e com um cansaço muito grande. Não estava podendo fazer nada. Em nenhum outro momento da sua vida você tinha percebido esses sinais? Não. Nunca tinham aparecido? Nunca teve. Cansaço, mal-estar, indisposição? Nunca teve. Não, nada. Nunca teve. Do nada. É assim, doutor? Pode ser do nada, igual o caso do Carlos? Então, só para a gente contextualizar, a arritmia é um termo genérico amplo que pode, né, que é um descompasso do coração, tanto para mais, como as taquiarritmias, quanto para menos, que são as bradiarritmias. Né? A frequência cardíaca geralmente ou fica muito alta ou fica muito baixa. Os extremos podem dar sinais incomuns, que é do coração não funcionando da maneira adequada. O que pode ser considerado extremo nesse batimento aí dessa quantidade? Geralmente, não só no aumento da frequência cardíaca, como também como o ritmo também. Né? É óbvio que a gente for para fazer no nosso dia a dia, nossa frequência cardíaca varia. Se está dormindo, vai para perto de 50, ou quem tem condicionamento físico até mais condicionado, menor que 50. E quando está fazendo atividade física, 100, 120, 130. Isso quer dizer, às vezes, faixa normal. Né? É ideal que a gente faça, né, a atividade física para ter essa variação mesmo, normal. O que é normal é, às vezes, uma pessoa que está em repouso tem uma frequência cardíaca de 130. Ou uma pessoa, ou o inverso, uma pessoa que tem que fazer, o coração tem que estar respondendo com a frequência maior, tem uma frequência de 50. Então, esses são os extremos. Então, assim, a arritmia é um termo genérico que engloba esse descompasso do coração, né, de não conseguir atender às necessidades fisiológicas que o corpo necessita. E aí, nesse caso, igual do Carlos que a gente está aqui falando, que foi repentinamente, a vida inteira ele nunca teve isso, pode aparecer assim? Aí tem, como do Carlos, a arritmia dele é uma arritmia até comum na faixa etária. A gente, a partir dos 50 anos, começa a ter um fator de risco de uma arritmia mais comum que a fibrilação atrial. As arritmias, as taquiarritmias, que aumentam a frequência, elas podem originar na parte de cima do coração, nos dois átomos de cima do coração, ou na parte de baixo do coração do ventrículo. Quando é na parte de cima, ela tem características mais benignas. Quando na parte de baixo, a gente vai falar principalmente do caso do jogador, tem característica de maligna, que pode levar à morte em pouco curto tempo, de espaço. A questão do Carlos, ele tinha uma arritmia que teoricamente é benigna, que é a fibrilação atrial, é até comum. Aí, a partir dos 50 anos, 1% da população, 60 anos, 2%, a partir de 80 anos, 5% da população tem a fibrilação atrial. Então, ela com a idade, porque o coração vai tendo um desarranjo estrutural do coração, e aí é comum aparecer junto com outras doenças. A questão dele é que o coração dele ficou muito tempo batendo com a frequência muito alta, 150, 160, e isso fez que o coração causasse uma disfunção do coração, chamado taquimiocardiopatia. Uma doença do coração causada pela arritmia, pelo excesso. É como se eu estivesse andando num carro e estivesse o tempo todo acelerando muito um carro lá, 5.000, 7.000 rotações por minuto. Uma hora o motor vai sentir. Foi o que aconteceu com ele. Vai forçando, Vai forçando até o motor abrir o bico, que o mecânico fala, até o coração sentir e entrar em insuficiência cardíaca. E qual foi o ápice desse momento para você? O ápice foi quando você está andando e você tem que parar porque o corpo não está mais respondendo, as pernas inchadas, aí fica uma coisa muito, muito ruim para se conter. O peito batendo muito forte, né, para tentar Chegou reverter. a parar no hospital? Fui parar no hospital na sexta-feira.
fiz um eletrocardiograma. Com esse eletro, o médico diagnosticou, já deu uma fita amarela e falou que ia me internar. Eu fiquei internado 5 dias. Isso sexta-feira? Sexta-feira. Agora? Não, em julho. Não, mesmo assim, Junho, recente, junho. né? Isso. E eu fiquei internado, fiquei 5 dias internado, os médicos fizeram um procedimento para ver se revertia o problema da arritmia. E agora eu tenho que fazer um tratamento e fazer um cateterismo, né? Para cortar esse mal que está acontecendo no coração. E como é que era o seu estilo de vida antes? Eu tenho uma atividade física, gosto de pedalar, jogar basquete, né? Com o pessoal da minha idade, caminhar, uma atividade boa, não sou fumante, nem bebo muito, assim, aquela coisa social. E, do nada, apareceu. Do nada E aí, doutor, apareceu. o que explica? Igual ele, fazia atividade física regularmente, o caso também do jogador do Uruguai. O que explica isso? Pessoas com hábitos saudáveis. São 2 casos diferentes, né? No caso, você começa a entrar na questão da faixa etária, tem investigação do apneia obstrutiva do sono, que é uma condição que pode decorrer de arritmia, principalmente arritmias noturnas. E a do caso do jogador, ele até, né, começou a ter alguns detalhes da história que ele não tinha vindo à tona, que o dele, assim, acima de 35 anos, a principal causa de morte é a doença isquêmica do coração, é a causa de infarto, acima de 35 anos. Abaixo de 35 anos, a principal causa de morte parada cardíaca chama uma doença que nasce com ela, que é congênita, que é a miocardiopatia hipertrófica. O que veio à tona na história ainda não veio qual que foi a doença de fato do jogador, mas muito provavelmente ele já tinha alteração nos exames, já veio falando que em 2014 ele fez um exame e já tinha alterado, não falou qual o diagnóstico, mas muito provavelmente ou ele tinha as 2 mais comuns, a miocardiopatia hipertrófica ou displasia ritmogênica de ventrículo direito, mas muito provavelmente é essa primeira. O que a gente orienta, no caso dele, como a gente orienta também, né, antes da prática de atividade física, é fazer a avaliação médica, porque uma avaliação médica, com o médico fazendo exame físico mesmo, para ver se não tem sopro, fazer um simples eletrocardiograma, já nos dá suspeita de uma doença estrutural, uma doença congênita, para que a gente oriente. Não quer dizer que, fiz diagnóstico de arritmia, esse paciente, essa pessoa não pode praticar atividade física nunca mais. Não, às vezes a gente orienta, às vezes não dá para fazer uma atividade física competitiva, como, né, um esporte de alta intensidade, mas às vezes a gente consegue fazer orientar uma atividade recreativa, né? Perfeito. Olha só, o Flávio Jesus até comenta aqui no Facebook, ele diz exatamente sobre isso, né? A gente faz tanto exercício, né? Como pode um jogador de futebol morrer no campo, gente, correndo? Não dá para entender. Ele até comenta, é o dia da pessoa mesmo, né? Tem uma outra participação aqui da Silvia Freitas. Ela faz uma pergunta interessante, doutor. Como diferenciar quando a pessoa tem crise de ansiedade, parece que ela vai infartar? Meu irmão sente isso, já fez vários exames, já foi até o cardiologista. Ele falou que tem algo, mas ainda não encontraram nada. Como que diferencia? Porque a sensação, pelo que ele falou aqui... Da primeira pergunta, só colocando a primeira pergunta, tem jeito de evitar, sim. Fazendo a avaliação, o atleta que faz a avaliação e tem recomendação. A gente teve um caso de um atleta que foi o filho do Pedro Abílio Diniz, né? João Paulo Diniz. Ele tinha um diagnóstico de miocardiopatia e foi desencorajar, não praticar mais atividade física competitiva, acabou que fez e teve complicação. E a gente tem, como eu falo, a gente não tem um detalhe da história, porque se ele fez o exame, a gente tem que fazer prevenção. Mesmo jogadores de alta competitividade, eles também passam por avaliação médica e tudo. Eu não sei como foi feito lá a avaliação dele, né, que provavelmente, se tem essa história que ele já tinha de alterado estrutural há 10 anos atrás, com 17 anos, era para ter investigado, até desencorajado continuar, né, a prática de futebol. Teve os jogadores, Agüero, da Argentina, que estava jogando em Barcelona, ele foi desencorajado, ele está no auge da carreira dele, foi desencorajado, ele aposentou. Teve Casillas, mas o Casillas nem foi arritmia, foi mais doença coronariana. Também, goleiro da seleção espanhola, também foi afastado. Então, a gente tem que... É uma intercorrência que a gente consegue prevenir. E a questão da ansiedade, para diferenciar... Que até a pergunta também da Aline, do Ibis em Vila Velha. Ela também quer saber se a ansiedade acelera o coração.
A ansiedade acelera o coração, sim. E para diferenciar, não dá para... Os sintomas são muito parecidos. Na dúvida, procurar atendimento. Ideal que procure atendimento médico para poder diferenciar. Para ver se está... Mesmo que a pessoa esteja vivendo uma fase de estresse, né? Marque um cardiologista. Porque o estresse por si só ele aumenta o consumo de oxigênio do coração e ele sobrecarrega o coração. E, às vezes, a pessoa tem uma doença sobrejacente ali que pode realmente desencadear uma coisa pior ou não. Mas essa avaliação e essa diferenciação tem que ser pelo um profissional de saúde. Saio de São Francisco na Serra, quer saber se o potássio interfere em alguma coisa no coração, doutor? Potássio é um íon, um eletrólito que a gente dosa, e existem medicamentos que podem estar interferindo. Interfere sim, né? A gente tem até uma faixa que a gente mantém ele equilibrado, 3,5, 5,5, mas ele o rim funcionando de maneira adequada, o nosso organismo funcionando, ele mesmo se autorregula. Só se estiver consumindo potássio de suplementação ou tiver com doença dos rins, por exemplo, para alterar o coração, mas altera sim. Carlos, como é que está hoje o estilo de vida, embora tenha sido bem recente, né? Agora as atividades eu dei uma parada, estou tomando medicamento diário, né? E graças a Deus o coração está regulado, está no ritmo normal. E vai fazer tudo o que for preciso, né? Sem dúvida, eu vou fazer sim. Só tem mais uma perguntinha, doutor. Tem uma pessoa que falou aqui, é a Vânia, quer saber, quando ela está correndo, ela sente queimação. É preocupante? Se ela sente queimação no peito, tem que fazer avaliação. Pode ser sim o sintoma, sim. Perfeito. Insuficiência coronariana. Olha, a gente começou esse estúdio falando, né, que é um alerta. Felizmente a gente viu aí que esse jogador do Uruguai morreu em campo e que é uma doença que atinge mais de 20 milhões de brasileiros. Então a gente precisa prestar atenção e, se for preciso, marque o cardiologista, faça os exames. Obrigada, Carlos. Nada. E Prazer volte estar sempre, aqui. tá? Por Ok. favor, cuida da saúde e volte sempre. Obrigada também, doutor. Um abraço na família, viu? Um abraço.